Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, usa ele, meu Pai, na palavra. Aleluia. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Deus, quero dizer com palavras para Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. E versículo, louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia, Deus. Versículo 3, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Louvado seja Deus. Vamos levantar nossa Bíblia para o alto. Aleluia, Deus. Oh, E glória a vamos orar. Jesus. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus de maravilha, Deus de poder, aqui estamos a tua palavra, que é viva, que é poderosa, Senhor. Meu Deus, fala conosco, Pai. Meu Deus, em nome do teu filho amado, Senhor. Meu Pai, para a tua igreja, Senhor. Continua falando, ó Pai, que não seja eu, Senhor, mas que seja, Deus, o teu Espírito Santo que habita em nós. Eu te peço, ó Deus, e te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estava, louvado seja Deus, Glória a Jesus, aleluia. Só o estava Senhor é sentado Deus. ali na cadeira, pensando, louvado seja Deus. E louvado seja Deus, irmãos. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar, né? E a Bíblia vai relatar no livro de Romanos, vai relatar, louvado seja Deus, que cada um de nós, igreja, vai prestar conta perante o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus, Ninguém aleluia. vai fugir do juízo final. Aleluia. A Bíblia diz que o juízo vai ser sem misericórdia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E aqui o Senhor Jesus Cristo, aleluia, aqui no capítulo 1, de número capítulo 25, no livro de Mateus, a Bíblia diz, aleluia, então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Glória a E Deus. 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, e com as suas lâmpadas, Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. A Bíblia, louvado seja Deus, vai falar que havia 5 prudentes
e 5 loucas, irmãos. Aleluia. E é bem interessante com essa passagem que o próprio Cristo ele fala que o reino de Deus será semelhante a 10 virgens. Aleluia. E a Bíblia, louvado seja Deus, diz que eram 5 prudentes e 5 loucas. Ou seja, aleluia, havia 5 delas que não estavam preparadas. Havia 5 delas que não estavam, aleluia, ligadas, né? Podemos dizer assim. E Jesus Cristo, irmão, aleluia. A Bíblia fala, louvado seja Deus, aqui, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus. Mateus capítulo 24. Louvado seja Deus. E versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Aleluia. De vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis Glória a vós, Deus, aleluia. aleluia, estáis vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora que não pensais. Aleluia, Deus. Aleluia, igreja. Irmãos, aleluia. Por onde eu tenho ido, por onde eu tenho passado, né, irmão? Andando nessa cidade de Macaíba. Aleluia, eu tenho visto, irmão, quantos estão desapercebidos. Quantos estão, aleluia, longe. Aleluia. Quantos não estão mais, aleluia, ligados com a volta de Cristo, estão tendo uma vida lavodeira, aleluia, eles estão desta forma, aleluia, hoje não tem nada a ver, é assim que a forma de muitos cristãos estão vivendo, igreja, aleluia, mas esses que vão ter a vida lavodeira, esses vão ficar, porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, ou seja, muitos são chamados, mas poucos é os que vão subir. É isso que a Bíblia está falando. Glória a Jesus, aleluia, Deus. Irmão Tiago, aleluia. Você vai falar que Jesus Cristo vai voltar sim. Ele está para voltar, igreja. Este mesmo Jesus que morreu por mim e por você, naquela cruz do Calvário, ele vai voltar. Olha o que a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 24. Diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia diz assim, versículo 5: estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Olha o que ele falou, irmãos, aleluia. Aleluia, aqui eram os anjos que estavam falando. Glória a Deus. Versículo 6: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Sabemos que nosso Cristo, irmão, aleluia, ele ressuscitou no terceiro dia. E a Bíblia vai falar em Atos capítulo 1. Só o Senhor. Atos capítulo 1, versículo 11. Aleluia. Vamos ler do 10 ao 11. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, ou seja, os anjos, vestidos de branco,
os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, aleluia, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Ele vai voltar, irmão, para arrebatar a igreja, para arrebatar aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, Jesus. O que nós, irmãos, aleluia, aleluia, Glória a Jesus. temos Aleluia, feito Deus. para o Senhor Jesus. Aleluia, não perca tempo, irmãos, com coisas vãs. Não perca tempo com coisas alheias. Porque, aleluia, a Bíblia estará dois no campo, um será deixado e o outro será levado. A Bíblia diz: ai daquelas que estiver grávida. Aleluia. Ele vai voltar, igreja. Glória a Deus. Não Aleluia. perca tempo, aleluia. Não perca tempo, aleluia, também, irmão, com coisas que está tirando o seu foco, está tirando, aleluia. Mas sim, aleluia, vamos se ligar cada dia mais. Eu sempre, aleluia, falo para minha esposa, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos perder tempo, irmão, mas sim nós temos que ganhar tempo. Aleluia, Jesus. Aleluia, porque Ele vai voltar. A Bíblia diz que eram 5 loucas e 5 prudentes, ou seja, 5 delas estavam preparadas, mas as 5 loucas não estavam, meus irmãos. Aleluia, Deus. Quantos estão assim hoje, irmão? Glória. Quantos estão desligados? Não estão ligados, estão desligados. E a Bíblia, louvado seja Deus, em João no capítulo 14 que lemos, louvado seja Deus, Jesus falando que Ele ia voltar. Eu vou para o Pai, vou preparar os lugares para que eu venha, aleluia, para que onde eu estiver, olha o que Ele falou, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Só o Senhor Aleluia, Deus, Jesus. tu és santo, Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, nós não podemos, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, estar desapercebido na igreja, porque pode ser a qualquer hora, pode ser a qualquer momento, pode ser, aleluia, a Bíblia diz que será no piscar de olhos. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando você estiver, irmão, aleluia, no seu trabalho, na rua, aleluia, esteja ligado. Não esteja desligado, igreja. Porque essas 5 loucas, louvado seja Deus, versículo 5. E tardando o esposo tronejaram, todas as adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo sair ao encontro. E então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Olhe, Glória a Jesus. as lâmpadas das 5 loucas se apagavam, aleluia. Mas só 5 delas estavam prontas para se encontrar com o esposo, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz, aleluia, versículos 9: mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai para vós.
Louvado seja Deus. O que eu quero vos falar, irmão, com esta palavra, aleluia, com esta palavra do Senhor, meus amados irmãos, aqui dá para nós entender a palavra do Senhor, Aleluia. que 5 delas estavam preparadas. Vejamos que o nosso Cristo, ele disse, aleluia, eu vou para o Pai, Glória a Deus. aleluia, mas ele falou que ia voltar. Irmãos do céu, aleluia, a gente não viu o céu ainda, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Mas pela Bíblia Sagrada, dá para nós entender que o céu, aleluia, no céu não haverá mais choro, Aleluia, Deus. no céu não haverá mais dor, no céu não haverá tristeza, irmão. Lá vai ser só gozo, Aleluia. aleluia. Lá nós vamos adorar Deus, nós lá vamos dizer que Ele é santo, santo é o Senhor dos exércitos. Dá para entender isso, irmão? Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Aqui nós passa por tribulação, aqui nós passa por angústia, aqui nós passa por tristeza. Aleluia. Mas lá no céu não vai ter isso. Glória a Deus. Aleluia. Nós oramos, Senhor. Aleluia. Nós lá no céu vai ver Jesus Cristo. Nós vai ver aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Glória a Jesus. Ainda vamos ver os apóstolos, aleluia, aqueles que sofreram por amor ao Evangelho, que não negaram a fé, uma fé que foi nos dada, igreja. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. E a Bíblia diz, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, voltando, capítulo 7 e versículo 21. Diz a palavra de Deus, o título, quem entra no reino dos céus, o título. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele, olha o que a Bíblia diz, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, irmão, Glória a Deus. só vai subir aquele que faz a vontade do Pai. Aleluia, igreja. Irmão, não é tempo de você perder tempo. Aleluia. Não é tempo, aleluia, de nós parar. Não é tempo de nós retroceder. Mas é tempo de você fazer a vontade de Deus. Jesus, Ele te ama, irmão. Jesus não quer te perder para o inferno. Glória a Deus. Jesus, aleluia, Ele quer te salvar. Ele quer te, aleluia, que você suba, irmão. Mas para você subir, você tem que fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Quem quer tirar você da presença de Deus é Satanás. Quem quer te destruir é Satanás. Quem quer separar, quem quer te parar é Satanás. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Não deixe, irmão, aleluia, faltar no azeite. Não deixe faltar. Louvado seja Deus. E a Bíblia ainda diz mais, versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônio, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Versículo 23, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Glória a Deus. Aleluia. Esses que Jesus falou aqui, irmão, esses são os que vão ficar. Eles não vão subir.
Aleluia. Louvado seja Deus. Mas a própria Bíblia dá referência que aqueles que vão, aleluia, é só o que faz a vontade do Pai. Ou seja, a vontade de Deus, irmão. Louvado seja Deus. Mas diga aí que palavra tremenda. Aleluia. Senhor, no teu nome expulsamos demônio. Senhor, no teu nome fizemos maravilhas. Aleluia. Louvado seja. Senhor, no teu nome profetizamos. Senhor, no teu nome expulsamos demônio. Mas Jesus, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aleluia. Vai ser assim, igreja. Vai ser assim, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele falando, aleluia, o que ele viu não era isso que os homens vissem. Ele falou que viu coisas inefáveis. Aleluia, Deus. Irmãos, aleluia. A Bíblia diz que no céu, irmão, é a eternidade com Cristo. E para quem ir para o inferno, vai ser condenação eterna. A Bíblia diz que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Glória a Jesus. Olha que coisa terrível, irmão, no inferno. Aleluia. Quando aquele homem, aleluia, o rico, aleluia, Lázaro, quando ele foi para o Hades, ele pediu para o pai Abraão, se não me falha a memória, que Lázaro molhasse a ponta da língua para que ele se refrescasse. Aleluia, glória. Ou seja, quem está no inferno, ali está consciente. Aleluia, é verdade, Jesus. Aleluia. Diga aí, meus amados irmãos. Aleluia. No inferno, condenação eterna. E, aleluia, louvado seja Deus. E o mendigo, aleluia, que morreu e foi pro. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, lá não haverá, irmão, mais choro. Santo é o Senhor. Lá não haverá mais tristeza, meus amados. Você devia se alegrar. Você deveria a cada dia ser grato a Deus. Você a cada dia deveria, Senhor, não deixe eu ficar aqui. Mas que eu venha a cada dia, Senhor, buscar a Tua presença. Senhor, que a cada dia, Senhor, venha, aleluia, mudar. Isto é muito sério, igreja. Dê ouvido hoje, nesta noite. Deus, não é a palavra de Deus que está sendo pregada. Glória a Jesus. É a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus é como um martelo, igreja. A palavra de Deus é como escudo, igreja. Aleluia, Jesus. Se alegre, aleluia. Não deixe nada te parar. Não deixe nada te abalar. Não deixe nada tirar sua atenção, tirar o foco que é Cristo. Aleluia. O foco é Cristo, Glória igreja. a Deus. Infelizmente, irmão, estas 5 loucas, elas não entraram. Dá para entender isso, irmão? Elas não, aleluia. Louvado seja Deus. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Louvado seja Deus. Não deixe as lâmpadas se apagarem. O esposo, ele está para voltar. O esposo, ele está, aleluia, para arrebatar a sua igreja. Louvado seja Deus. O que eu entendo nessa passagem, irmãos, que aquelas 5 prudentes, elas estavam prontas para entrar pelas portas, mas aquelas outras não. Aleluia. Vai ser assim naquele grande dia. Aleluia, glória a Glória a Deus. Deus. Glória, glória a Deus. Bendito e exaltado seja o teu nome, meu Aleluia, Pai. Jesus. Tu és grande, Senhor. Aleluia. Senhor, aleluia. Tu és poderoso. Aleluia.
Não é tempo, irmão, aleluia, de nós se preparar, mas que a cada dia nós venhamos estar. Porque o arrebatamento, irmão, pode acontecer após este culto. Pode acontecer, aleluia, quando a gente for no caminho para casa. Pode acontecer que assim que a gente abrir a porta da nossa casa, pode ser assim, aleluia, que nós, aleluia, não sei terminar de jantar. Pode ser, aleluia, a sua última oração. Glória a Deus, aleluia. E eu te pergunto, eu pergunto a nós todos, irmão, como está a nossa vida diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus, igreja. É muito sério. É uma palavra nesta noite de reflexão para nós. Nós cristãos. Aleluia. Nós, aleluia, evangélicos, que confessam a mesma fé. Aleluia. E agora só Deus, que exalta só Deus. É muito sério, igreja. E a Bíblia diz: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Ou seja, fechou-se a porta. Aleluia. Quando uma porta, irmão, se fecha na chave, tem como entrar, irmão, se não tiver a chave? Sim ou não? Aleluia. Não. Depois que passar a chave, ninguém entra Aleluia. pelas portas. Glória a Deus. Não é verdade? Tu és grande. Aleluia, gente. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, as 5 loucas, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ou seja, ele fechou a porta e elas estavam pedindo para que ele abrisse a porta. Versículo 11. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, ele conhecia as 5 prudentes, mas as 5 loucas ele não conhecia. Aleluia, Jesus. Irmãos, é muito sério, irmão. Aleluia, Jesus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. É muito sério. Quantos aí estão desapercebidos? Quantos aí não tem mais foco do céu? Quantos aí não sabem mais o que é céu, irmão? Não sabem, estão andando de todo jeito, estão fazendo o que querem, mas isso um dia vai findar. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas isso um dia vai findar, igreja. Aquele hino que fala, irmão, aleluia, que o povo vai partir, vai aparecer a notícia nas redes sociais, vai aparecer na televisão. Aleluia. Um povo desapareceu da terra. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ser um deles. Alguém quer ser um deles aí? Glória a Deus. Aleluia. Dê glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Exalta o Senhor. Só o Senhor é Deus. Aleluia. 5 delas estavam preparadas, mas as outras 5 não, irmão. Louvado seja Deus. Que você, irmão, não venha se preparar, mas que venha estar preparado e preparada. Peça a Deus para cada dia aumentar a sua fé. Peça a Deus para tirar tudo de você que desagrada a Ele, para que quando, aleluia, Jesus voltar, você suba no arrebatamento. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que pedir. Eu sempre peço. Louvado seja Deus.
Aleluia. A Bíblia fala da grande tribulação. Aqueles que ficaram aqui na grande tribulação, aleluia, vai ter salvação para eles também. Glória a Deus. Vai ter salvação, aleluia, mas se eles perseverar. És grande, Senhor, Porque a aleluia. Bíblia fala no livro de Apocalipse. Quem é esses? É aqueles que vieram da grande tribulação. Aleluia, Deus. Aleluia. Mas não queira ficar, irmãos, queira subir. Louvado seja Deus. É muito séria essa passagem. Só o Senhor é Deus. É muito importante nós, aleluia, ouvir essa mensagem. Que Cristo vai voltar. Que Cristo, aleluia, vai voltar. Vejamos que só 5 delas entraram. E 5 delas ficaram batendo na porta e não puderam entrar, e não puderam estar com Jesus ali. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia ainda diz, versículo 13: vigiai, porque não sabeis